animais que foram descobertos há pouco tempo, plantas ainda não catalogadas e até mesmo ecossistemas que ainda não entendemos completamente. A área úmida é um tipo de ecossistema essencial para a saúde do planeta, embora tenha sido pouco estudado e praticamente desconhecido para a maioria da população mundial. No entanto, as áreas úmidas estão em todos os lugares e podem ser bem diferentes entre si. Pântanos, charcos, mangues, turfas, lagos rasos, lagoas costeiras, várzeas, matas ciliares e as veredas do cerrado. Todos esses ecossistemas são áreas úmidas, compondo cenários dos mais variados. Algumas delas, como é o caso do Pantanal, têm em comum um ciclo de alagamentos periódicos, chamado pulso de inundação, ou seja, passam parte do tempo alagadas e parte do tempo secas. As plantas e os animais se adaptam para sobreviver nesse cenário. As áreas úmidas prestam inúmeros serviços ambientais. Elas funcionam como esponjas que absorvem a água e promovem sua redistribuição nos córregos, rios e nos lençóis freáticos. Nesse processo também realiza uma espécie de filtragem, capturando sedimentos e purificando a água. Esse mecanismo tem ainda papel importante no controle de inundações, pois ele regula a absorção de água pelo solo. Estes ecossistemas também têm papel importante no ciclo de carbono, como no caso dos pântanos boreais no Ártico e das veredas do Cerrado. As plantas absorvem o elemento na atmosfera na forma de gás carbônico. Depois, quando a vegetação morre e cai no solo, o gás carbônico permanece estocado ali. A famosa terra preta nada mais é do que um solo saturado em CO2. Toda essa dinâmica ajuda a regular o clima na medida em que contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. E não é só isso. Suas águas proporcionam um habitat favorável para uma grande variedade de espécies de plantas e animais. Não por acaso, os mangues são chamados de berços da vida marinha e locais como o Pantanal abrigam uma biodiversidade que vai de micro-organismos aquáticos até grandes predadores, como as onças. Elas também têm valor inestimável na produção de alimentos, como os peixes, e de remédios, que podem ser produzidos a partir de ativos encontrados nas plantas. Como deu para perceber, o pouco que sabemos sobre as áreas úmidas já é suficiente para entender seu valor para o nosso planeta. Entender melhor esses ecossistemas é uma missão urgente e o Brasil não está parado. Aqui em Cuiabá foi criado o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, INCT, mais conhecido como INAU. É uma rede de cientistas que tem como objetivo preencher as lacunas de conhecimento que ainda existem sobre esses ecossistemas tão importantes que promovem a manutenção da biodiversidade da Terra. O trabalho do INAU vai servir como base para a elaboração de políticas públicas de preservação e uso sustentável de áreas úmidas. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre estas áreas e contribuir na tomada de decisões sobre o tema. Na hora de discutir o destino desses biomas, a informação científica é fundamental para evitar erros que podem comprometer o equilíbrio ambiental do planeta. As áreas úmidas unem várias áreas do conhecimento, e é esse o caráter inovador do projeto, realizar um estudo multi-institucional e multidisciplinar. Para isso, foi feita uma divisão em áreas temáticas ou laboratórios associados. Entre as principais ações realizadas nos laboratórios associados estão o levantamento das grandes e médias áreas úmidas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o desenvolvimento de um sistema de classificação para essas zonas. Os cientistas vão elaborar projetos para auxiliar em planos de manejo e estudar tanto o impacto da ação humana nos biomas quanto as estratégias de sustentabilidade das comunidades tradicionais. Mas há muitos outros projetos que vão desde o estudo de compostos químicos até a análise das relações culturais entre os homens e as áreas úmidas. Especialistas são unânimes em afirmar: num cenário mundial em que a escassez dos recursos naturais se torna cada dia mais preocupante,
O país que conhecer bem seu patrimônio ambiental e souber como resolver a equação sustentabilidade versus desenvolvimento estará entre as grandes potências mundiais. O Instituto também funciona como grande centro de formação de recursos humanos, preparando estudantes em níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado. Os resultados desse projeto a longo prazo incluem um amplo mapeamento das áreas úmidas brasileiras e a criação de uma definição específica aceita internacionalmente do que são esses ecossistemas. É um trabalho que vai auxiliar a formulação de leis e políticas públicas específicas para manejo e preservação, além de resgatar o valor dos conhecimentos tradicionais para tornar a pesquisa científica mais próxima da realidade de quem vive nesses ecossistemas. Água, ar puro, alimentos, remédios, proteção contra efeitos extremos do clima como o aquecimento global. Numa pequena área úmida como essa nascente aqui na cidade de Chapada dos Guimarães e em tantas outras ao redor do mundo, nascem também todos esses benefícios para a humanidade. O INAU sabe que homem e natureza são uma coisa só. E não se pode separar a preservação de um ou de outro. Onde quer que você esteja, há sempre uma área úmida tornando a sua vida melhor. Agora que você já sabe um pouco mais sobre esse patrimônio natural, que tal se mobilizar para ajudar a preservá-la? O nosso futuro agradece.